Amado e amada de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, domingo, dia 27 de junho, estamos no 13º domingo do tempo comum. Fica o nosso convite, caso você não possa participar da missa na sua comunidade, a nossa missa será transmitida neste canal às 17h30 e nós ficaremos muito felizes, com a participação e a presença de vocês. Então vamos nos voltar para a palavra de hoje e ver o que Jesus tem a nos ensinar. O Evangelho é de São Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Naquele tempo Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: 'Quem me tocou?'" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado e amada de Deus, hoje a palavra ela vem nos chamar a realidade para a questão da morte, para a questão daquilo que atribuímos a Deus e também para a questão da caridade e também para aquilo que Deus pode fazer por nós. Pegando a primeira leitura de hoje do livro de Sabedoria, neste livro nós vamos ver o quê? O início vai dizer: "Deus não fez a morte, nem tem o prazer com a destruição dos vivos." E por que é muito importante essa primeira leitura? Porque aqui, quando ele fala que Deus não fez a morte, mas foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo,
Aqui nós estamos fazendo contato com o livro de Gênesis, né? Onde Deus nos criou para o paraíso, né? Mas aí a morte entrou no mundo. Porém, é muito importante a gente entender o quê? Que muitas vezes nós corremos o risco de ficar atribuindo a Deus aquilo que é de ruim. Foi Deus que quis, né? Quantas vezes a gente pega e fala, foi Deus que quis, foi Deus que quis, né? Como se Deus ele quisesse o mal, né? Eu costumo sempre dizer que nós precisamos estar abertos sim para a morte, até mesmo porque a morte não é um castigo. Eu não posso olhar para a morte como um castigo, como se ali fosse um mal que entra na minha vida. Não! Eu preciso olhar para a morte como um caminho, né? Como uma passagem, uma etapa vencida, né? Uma fase que nós vamos passar, né? Eu saio de uma fase para entrar em outra fase, né? Então, quando eu tenho essa visão, eu consigo ali fazer contato com a realidade da morte sem um pesar. Mas o que nós precisamos tomar consciência através dessa leitura é que muitas vezes a gente atribui toda a atrocidade má como algo de Deus. E não é algo de Deus, né? Às vezes nós vemos tantas situações ali, a gente fala, foi Deus que quis. Deus não quis aquilo, mas o homem no seu livre-arbítrio causou aquilo. O homem na sua livre escolha causou aquilo. Não é um querer de Deus, né? Então, às vezes, a gente precisa estar muito atento a isso, né? Deus não quer o mal. A primeira leitura está dizendo isso. Deus não quer a destruição dos vivos. Quando nós pegamos o Salmo, né? O Salmo vai dizer o quê? Eu exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. O nosso Deus quer vida, não quer a morte. E quando nós falamos de vida, né, nós estamos falando também da vida eterna. Mas esse Deus que também nos cura, nos liberta ali da nossa enfermidade em tantas situações, nos livra do mal, né? Porque na vida às vezes a gente vai passar por tantas situações de quase morte, né? Quantas situações que a gente acha que a gente vai, de repente a gente fica, fala, ei, Deus está me livrando da morte, né? Deus está me livrando da morte, ainda tenho algo para cumprir. Olhando essa realidade que estamos vivendo, quantas pessoas já partiram? Por que eu estou vivo? Às vezes a gente se pergunta o contrário, né? Por que comigo? Por que aconteceu essa dor comigo? E às vezes a gente tem que se perguntar, na verdade, por que não comigo? Por que Deus está preservando a minha vida? E eu sempre me pergunto isso, e eu sei que tenho ainda uma missão a cumprir. Ah, mas é porque você ainda é muito jovem. Não existe idade para partir. E eu digo que a minha experiência dentro do hospital me fez ver isso, né, claramente. Não existe idade. Quantas pessoas ali tão jovens, né, crianças, bebês, adolescentes, e já partiram. Então ali eu penso, eu ainda tenho uma missão. Então eu preciso cumprir essa missão. Deus ainda espera algo de mim. Então eu preciso fazer este algo, né? Então este é um caminho. Quando nós olhamos a segunda leitura, né, São Paulo está convidando, mostrando ali à comunidade de Corintos que eles precisam viver a caridade para que todos tenham, né, o essencial, o necessário para a sua vida. Ele está dizendo, olha, não é você, né, sair da sua condição e ter falta, mas é você conseguir aliviar a situação do outro para que a igualdade aconteça. Então aquele que recolheu muito, não teve de sobra, né? O que sobra ele partilha, e aquele que recolheu pouco não teve falta, porque houve a partilha, né? São Paulo ele começa a mostrar ali àquela comunidade que eles são irmãos,
que a partir do momento que um está tendo o que comer e o outro não, tem algo errado. E nós estamos vivendo esse momento onde uma grande parcela da população está sendo prejudicada por causa da pandemia, mas a outra parcela não. E nós, aqueles que não estão sendo prejudicados, têm o dever, de cuidar daquele que não tem o seu sustento, para que não venha lhe faltar. Essa é a nossa responsabilidade. E vamos precisar viver essa palavra, ainda por muito tempo. Está aumentando muito o número da pobreza. Nós precisamos saciar a fome dessas pessoas. São Paulo está nos dizendo exatamente isso no dia de hoje. O Evangelho, ele vem apresentar então duas pessoas com muita fé, Nós vamos ver esse chefe da sinagoga que vai até Jesus e fala: olha, minha filha está morrendo, vem e põe as mãos sobre ela. Jesus fala: vamos lá então, vamos lá, para que ela viva. Só que aí uma multidão acompanha Jesus e aperta Jesus e deve relar em Jesus, tocar em Jesus, mas Jesus percebe que alguém tocou, porque saiu dele uma força. E quem é essa pessoa? É essa mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos. Olha o sofrimento dessa mulher. Mas olha a fé. Se eu tocar a menos na roupa dele, ficarei curada. Eu acho belíssima essa passagem, porque eu fico pensando, quantas pessoas estavam ali trombando, esbarrando, relando, mas não trombaram, não esbarraram e não relaram com fé. Aquela mulher somente tocou na barrinha da roupa dele, mas tocou com fé e foi curada. E aí está a grande beleza, porque nós corremos o risco de estar sempre ali recebendo Jesus na Eucaristia, mas sem fé, e nada vai acontecer. Eu preciso ter fé. Eu preciso receber Jesus na Eucaristia, assim como essa mulher tocou a veste de Jesus, sabendo que quando essa comunhão ela toca os meus lábios, quando essa comunhão ela digere em minha boca, ali é Jesus tomando posse do meu ser. Eu preciso ter essa fé, e é essa fé que me faz merecedor de bênçãos e graças. Jesus pergunta: mas quem me tocou? As pessoas falam: Jesus, o senhor está doido, Quantas pessoas aí te relando, te tocando, te esbarrando? A gente precisa ser quase que segurança dessa celebridade. Os discípulos, eu fico imaginando como que segurança ali dessa celebridade. E aí Jesus fala: não, mas alguém me tocou diferente. E a mulher fala: fui eu, Senhor. E Jesus vai falar para ela: filha, a tua fé te curou, vai em paz e fica curada dessa doença. Mas ali, ao mesmo tempo, chegou uma outra pessoa dizendo: já é tarde, sua filha morreu, Jairo. Não precisa mais que Jesus vá. E nunca é tarde para Deus agir na nossa vida. Nunca é tarde. Às vezes a gente acha que Jesus está atrasado na nossa vida. Não. E a palavra de hoje está nos mostrando isso. Jesus não se atrasa. Jesus fala: vamos lá, dá tempo, tua filha está dormindo. Chega lá com os 3 discípulos, com o pai, com a filha, com a mãe e com a filha que estava ali. Jesus fala: levanta-te, menina. E a menina levanta, Ou seja, ele também acreditou, Talvez esse chefe da sinagoga poderia se revoltar com Jesus. Falar: olha, você atrasou demais. Não, Jesus falou: basta ter fé. E ele teve fé. Então, para você, para cada um de nós, basta ter fé, e ter esta fé tão forte como foi a fé desse chefe da sinagoga e como foi também a fé dessa mulher, que ao menos se nós tocarmos ali, no sacrário, no ostensório ou na Eucaristia que nós recebemos, nós seremos abençoados e curados. Vamos rezar juntos? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.